Livro O Combate Espiritual, de Padre Lorenzo Scupoli. Capítulo 52. Os frutos que se pode obter na meditação do crucificado, a imitação da sua virtude. São muitos os frutos que se pode retirar desta santa meditação. Um deles é que não só te arrependas dos teus pecados passados, mas te aflijas por ainda teres paixões que contribuem para crucificar o Senhor. Outro fruto é que lhe peças o perdão das tuas culpas e a graça do ódio saudável de ti mesma, para não ofendê-lo mais, mas servi-lo e amá-lo mais, coisa que não é possível sem esse ódio santo. O terceiro é que, com eficácia, persigas até a morte todas as tuas más inclinações, mesmo as menores. O quarto é que, com todo o teu esforço, procures imitar as virtudes do Salvador, que padeceu não só para redimir-nos, mas também para nos dar o exemplo. 1 Pedro 2,21. Com este fim, proponho-te um modo de meditar. Por exemplo, se para imitar Cristo desejas alcançar a paciência, considera os seguintes pontos. Primeiro, o que durante a paixão a alma de Cristo fez para com Deus? Segundo, o que Deus fez para com a alma de Cristo? Terceiro, o que a alma de Cristo fez para si mesma e para o seu santíssimo corpo? Quarto, o que Cristo faz conosco? Quinto, o que nós devemos fazer com Cristo? Considere então, em primeiro lugar, como a alma de Cristo, totalmente absorta em Deus e maravilhada em sua finita grandeza, diante da qual todas as coisas criadas são nada, submete-se, sem perder a sua glória, a sofrer na terra os mais rudes tratos que o homem pode suportar, somados a infidelidades e menosprezos, e como ele se entrega a isso por inteiro e sem reservas. Segundo, vê o que Deus faz na alma de Cristo, como o impulsiona a suportar as bofetadas, os desprezos, as blasfêmias, os açoites, os espinhos e a cruz, manifestando-lhe a sua complacência. Terceiro, passa a considerar como a alma de Cristo, sendo convidada por Deus Pai a padecer por nosso amor e para nosso exemplo, conhecendo com sua inteligência luminosa o quanto o seu sacrifício agradaria ao Pai e amando-o de modo infinito por suas grandezas infinitas, ele obedeceu resolutamente à vontade santíssima do Pai. Quem poderia penetrar os profundos desejos que animaram essa alma puríssima e amorosíssima, que buscava ardentemente novos modos de sofrimento, entregando-se livre e totalmente ao capricho e ferocidade dos homens malvados e dos demônios do inferno? Quarto, depois disso, concentra-te no amoroso Jesus, que com olhos misericordiosos te diz: olha onde me levaram os teus desejos desenfreados, por não haveres querido esforçar-te um pouco. Vê quão grande é o meu sofrimento e com quanta alegria eu padeço, por amor a ti e para dar um verdadeiro exemplo de paciência. Por todas as minhas dores, peço que abraces de boa vontade essa cruz e qualquer outra que eu te mandar, abandonando-te nas mãos dos perseguidores, por muito que façam, com vileza e maldade, contra a tua honra e o teu corpo. Se soubesses o quanto isso me consola, mas bem podes julgá-lo pelas feridas que eu quis receber, como joias preciosas, para adornar de preciosas virtudes a tua alma, que tanto prezo. E se eu estou reduzido a este estado por teu amor, como, pois, não irás querer padecer um pouco para mitigar as minhas feridas, que são também frutos da tua impaciência? Quinto, considera atentamente quem é que assim te fala, e verás que é o próprio Rei da Glória, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Considera a grandeza dos seus tormentos, que nem o pior dos ladrões do mundo merece. Observa o teu Senhor, que não só permanece imóvel e paciente perante todos os tormentos, mas também se alegra com eles e deseja intensificá-los.
Considera que o Senhor padeceu e realizou tudo isso, não por interesse próprio, mas por amor a ti, e para que tu, imitando-o, te exercites na virtude, não só sofrendo com paciência, mas com alegria. Este Senhor crucificado é o livro que deves ler e no qual poderás descobrir o verdadeiro retrato de toda a virtude, pois é o livro da vida e não só nos dá o entendimento com suas palavras, mas também, pelo vivo exemplo, nos inflama a vontade de segui-lo. O mundo está cheio de livros, mas nenhum deles pode ensinar a perfeição como pode um olhar ao Deus crucificado. Deve saber que aqueles que empregam muitas horas a chorar a paixão do Senhor, em admirar a sua paciência, mas depois, na adversidade, mostram-se tão impacientes como se na oração não tivessem aprendido a paciência, mas o seu contrário, são como muitos soldados deste mundo. Estes, quando estão sob as tendas antes da batalha, comprometem-se a grandes façanhas, mas tão logo aparece o inimigo, largam as armas e fogem. O que pode haver de mais torpe e miserável que ver como num espelho as virtudes do Senhor, mas esquecer-se delas tão logo se apresente uma dificuldade? Capítulo 53. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Como vês, filhinha, até aqui recomendei-te as 4 armas necessárias para vencer os teus inimigos e dei-te muitas advertências para que sejas capaz de manejá-las bem. Mas agora quero propor-te outra arma, que é o sacramento da Eucaristia. E esta 5ª arma supera todas as outras. As 4 armas anteriores retiram seu valor dos méritos e da graça obtida pelo sangue de Cristo. Mas esta arma é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Com aquelas se combate os inimigos com a força de Cristo. Já com esta, nós combatemos junto com Cristo, e Cristo combate conosco, porque aquele que come a sua carne e bebe seu sangue permanece em Cristo e Cristo permanece nele. João 6, 56, 57. E esta arma pode ser utilizada de 2 maneiras: sacramentalmente, uma vez ao dia, e espiritualmente, em todos os momentos. Deves usar a 2ª maneira com grande frequência, e a primeira sempre que te for permitido. Capítulo 54. O modo de receber o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Com diferentes finalidades, podemos aproximar-nos deste sacramento. Para obtê-las, devemos dar certos passos em 3 momentos: antes, durante e depois da comunhão. Antes da comunhão, seja qual for a finalidade com que a recebes, deves purificar-te e lavar-te com o sacramento da penitência, caso tenhas cometido pecado mortal. Depois, é necessário que te entregues de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças a Jesus Cristo, já que Ele, no sacramento, nos dá seu corpo e sangue, junto com sua alma, divindade e méritos. Então, tendo em conta que o que oferecemos é bem pouco, devemos desejar possuir tudo o que lhe ofereçam todas as criaturas do céu e da terra, para podermos oferecer-lhe. O desejo do Senhor de que lhe reservemos um espaço em nosso coração, para que Ele possa unir-se a nós e ajudar-nos a vencer nossos inimigos, é tão grande que não há entendimento humano capaz de compreendê-lo. Desde a véspera, ao menos, deves começar a preparar o coração, meditando neste desejo. Para poder começar a compreendê-lo, deves gravar na mente 2 coisas. A primeira é a inefável alegria que Deus, infinitamente bom, encontra em unir-se conosco, a ponto de dizer que a nossa companhia são as suas delícias. Provérbio 8:31. A segunda é o ódio infinito que ele tem ao pecado, por ser impedimento e obstáculo para a união que tanto deseja ter conosco, e também porque, sendo ele pura luz e beleza infinita, não pode deixar de odiar o pecado
que não é mais que a treva e mancha intolerável nas nossas almas. Dessa forma, conhecendo ao menos em parte o desejo que Deus tem de se apossar do teu coração para lançar fora os teus e seus inimigos, anima-te e também do desejo de o receber com essa mesma finalidade. E para melhor te preparares, redobra os atos de virtude com os quais buscas vencer tuas paixões nas horas que antecedem a sagrada comunhão. Um pouco antes de receber a comunhão, deves relembrar brevemente as tuas faltas desde a comunhão anterior, e então, aproximando o teu abismo de ingratidão do abismo de bondade do Senhor, chega-te a Ele com confiança e abre-lhe a porta do teu coração para que Ele tome posse de ti. Ao mesmo tempo, fecha resolutamente a porta a todas as coisas do mundo, a tudo o que não seja Deus. Depois de receberes a comunhão, encerra-te no íntimo do teu coração, adora o teu Senhor com profunda e humilde reverência, e então dialoga mentalmente com Ele da seguinte forma: Vês, meu único bem, com quanta facilidade te ofendo, e como essa paixão é maior do que eu, e que sozinha não consigo vencê-la. Mas este combate é sobretudo teu, e embora eu tenha de lutar, só de ti espero a vitória. Oferece ao Pai Eterno em ação de graças pela vitória que esperas alcançar sobre ti mesma, o seu próprio Filho, que Ele já te deu e tens dentro de ti. E enquanto lutas generosamente contra tuas paixões, espera com fé a vitória de Deus, pois ainda que tarde ela não falhará, se fizeres tudo o que estiver ao teu alcance. Capítulo 55. Como devemos nos preparar para a comunhão, aumentando nosso amor por Deus. Para crescer no amor a Deus por este sobrenatural sacramento, pensa no amor que Ele tem por ti, meditando desde o dia anterior este ponto. Não contente com ter te criado a sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26, não contente com haver enviado à terra o seu Filho unigênito para padecer por 33 anos pelas tuas maldades e suportar ásperas penas e a duríssima morte na cruz para redimir-te, o imenso e todo-poderoso Senhor quis ainda deixar-te como alimento à Eucaristia. Considera bem os incompreensíveis excessos deste amor que o fazem perfeitíssimo e singular em todos os aspectos. Primeiro, se nos fixamos em sua duração, veremos que o nosso Deus nos amou desde a eternidade, pois assim como é eterno em sua divindade, também é eterno em seu amor, com o qual, antes de todos os séculos, decidiu dar-nos o seu Filho de forma tão admirável. Alegrando-te nele, podes dizer: como é possível que deste abismo de eternidade ele me aprecie e ame tanto a minha pequenez, a ponto de pensar em mim e com amor inefável desejar dar-me como alimento seu Filho? Segundo, além disso, todos os outros amores, por maiores que sejam, têm um término e não pode estender-se além dele. Só o amor do nosso Senhor é um amor sem medida. E por isso, o amor é como um dom, e o dom como um amor. Um e outro são tão grandes que nenhuma inteligência é capaz de conceber algo maior. Terceiro, Deus não nos ama movido por alguma necessidade ou força, mas tão somente a sua intrínseca bondade o move, e este tão grande e incompreensível amor. Quarto, nenhuma obra ou mérito nosso pode preceder tão grande amor como o é o do Senhor. Ele se entregou totalmente a nós por absoluta liberalidade, apesar da nossa pequenez e indignidade. Quinto, se pensares na natureza deste amor, poderás ver que nele não se mistura nenhum tipo de interesse pessoal, ao contrário dos amores terrenos, pois o nosso Senhor não necessita de bens, sendo Ele mesmo o supremo bem. Por isso Ele nos concede o seu amor exclusivamente para o nosso proveito. Pensando nessas coisas,
deves dizer interiormente: como é possível a tão sublime Senhor preocupar-se com uma criatura tão mesquinha? Que procuras, Rei da Glória, que esperas de mim, que não são mais do que pó? Meu Deus, à luz do teu ardente amor, descubro que tens um único desígnio para mim, que é alcançar a perfeição em ti. Não porque precises de mim, mas para que, vivendo tu em mim e eu em ti, eu me transforme em ti mesmo por uma união amorosa, e a pequenez do meu coração terreno chegue a ser contigo um só coração divino. Depois, considerando que não há nada capaz de produzir em ti efeitos tão sublimes quanto receber a Eucaristia, abre o teu coração ao Senhor com as seguintes jaculatórias: ó alimento sagrado, quando chegará a hora de me oferecer totalmente a ti, em holocausto no fogo do teu amor? Quando, amor eterno? Pão vivo, quando viverei em, por e para ti? Quando, maná celestial? Quando, farta de qualquer outro alimento terrestre, desejarei somente a ti e só de ti me alimentarei? Meu Senhor, livra-me de todo apego e de toda paixão desordenada. Enche meu coração com tuas santas virtudes e com o desejo de fazer tudo unicamente para te agradar. Deste modo, abrirei com doce violência o meu coração e convidarei o Senhor para que entre nele e realize em mim, sem nenhuma resistência, os santos frutos do seu amor. Podes, minha filha, dedicar-te a esses santos exercícios desde a véspera à noite e pela manhã, para te preparares para a comunhão. Quando chegar o momento da comunhão, pensa no que vais receber: o Filho de Deus, ante cuja imensurável majestade treme todo o céu e as potências da terra, o Santo dos Santos, o espelho sem mancha e a pureza inacessível, que foi escárnio da plebe, Salmo 22:7, que foi por amor pisado, preso, machucado e crucificado pela maldade e iniquidade do mundo. Estás para receber o próprio Deus, que tem em suas mãos a vida e a morte de todo o universo. Este Senhor te chama à sua mesa divina e não te cerra as portas da sua compaixão, nem tampouco te vira as costas, ainda que sejas leprosa, cega, endemoninhada e te tenhas prostituído. Ainda que não sejas mais que um nada, e que por teus pecados desças ainda mais baixo, merecendo as penas do inferno. Ainda que, em lugar de corresponder com gratidão às imensas graças recebidas, tantas vezes as desprezes, entregando-te aos apetites dos sentidos, calcando aos pés o precioso sangue derramado por ti, apesar de tudo isso, o Senhor te pede apenas: primeiro, que te arrependas de o haver ofendido. Segundo, que odeies não somente o pecado mortal, mas também o venial. Terceiro, que te ofereças e te abandones totalmente à sua vontade e que obedeças em todas as ocasiões. Quarto, que confies e acredites firmemente que Ele te perdoará, purificará e protegerá de todos os teus inimigos. Confortada por este amor inefável, aproxima-te para comungar com santo e amoroso temor, dizendo: Senhor, não sou digna de receber-te, porque te ofendi gravemente tantas e tantas vezes, e porque não chorei como devia pelas minhas faltas. Senhor, não sou digna de receber-te, porque não estou limpa do apego aos pecados veniais. Senhor, não sou digna de receber-te, porque não me entreguei sinceramente ao teu amor, à tua vontade e à tua obediência. Meu Senhor, todo-poderoso e infinitamente bom, por tua bondade, por tua palavra, torna-me digna de receber-te com fé. Depois de comungar, encerra-te em teu coração e, alheia a todas as coisas criadas, conversa com teu Senhor desta forma ou outra semelhante. Altíssimo Rei dos céus, quem te conduziu a mim
miserável, pobre, cega e nua? E ele responderá: o amor. Tu replicarás: incriado amor, doce amor, que queres de mim? E ele dirá: só o amor. Nenhum outro fogo eu quero que arda no altar do teu coração, além do fogo do amor, que deve arder e consumir tudo, todas as tuas obras, toda a tua vontade e qualquer outro afeto, para que dele possa sair um suavíssimo perfume. Desejo ser todo teu, e que tu sejas toda minha, e não o poderás ser enquanto estiveres apegada a ti mesma e à tua vontade. Quero que renuncies a ti mesma e me entregues o teu coração, para que eu o una ao meu, pois para isso ele foi aberto na cruz. João 19, 33, 34. Quero todo o teu ser, para que eu possa ser todo teu. Desejo que nada queiras, busques ou vejas fora de mim e da minha vontade, para que eu veja, busque e queira tudo em ti. E então o teu nada, submerso no abismo da minha infinidade, se converterá todo nela. Desse modo, serás plenamente feliz em mim, e eu me comprazerei plenamente em ti. Por fim, deves oferecer o filho ao Pai, primeiro em ação de graças, depois por tuas necessidades e pelas da Igreja, e também pelas necessidades de todos aqueles com quem tens obrigações e relações, e pelas almas do purgatório. Essa oferta deve ser feita em recordação e comunhão com a que fez de si mesmo o Filho, no alto da cruz, coberto de sangue, ao Pai. Capítulo 56. A comunhão espiritual. Ainda que não possas receber sacramentalmente o Senhor mais de uma vez por dia, poderás fazê-lo espiritualmente a cada hora, a todo momento. Para essa comunhão espiritual, não há nenhum impedimento, senão a nossa própria negligência. E ela pode ser mais frutífera e agradável a Deus do que muitas comunhões sacramentais mal recebidas. Sempre que te dispuseres a essa comunhão, encontrarás o Filho de Deus pronto a alimentá-la espiritualmente de si mesmo e com suas próprias mãos. Para te preparares, orienta para ele o pensamento com esta finalidade e, considerando brevemente as tuas faltas, entristece-te por o haver ofendido e, com toda humildade e fé, pede-lhe que se digne vir a tua alma com nova infusão de sua graça para curá-la e fortalecê-la contra os teus inimigos. Assim também, quando quiseres fazer violência e mortificar alguma das tuas paixões, ou quando quiseres praticar atos virtuosos, faze-o sempre com a finalidade de preparar o coração para o Senhor, que continuamente te chama. E ao dirigir-te a Ele, chama-o com o desejo de que venha, com a sua graça, curar-te e livrar-te dos teus inimigos, de modo que só Ele seja o dono do teu coração. Ou ainda, recordando-te da última comunhão sacramental, diz com o coração ardente: quando, meu Senhor, te receberei outra vez? Quando? Porém, se quiseres preparar-te melhor para comungar espiritualmente, de maneira mais perfeita, orienta com um dia de antecedência todas as obras de mortificação, todas as ações virtuosas e boas obras, à finalidade de receber o Senhor. Pela manhã, considero bem a felicidade que experimentam aqueles que recebem dignamente a Sagrada Eucaristia, que permite voltar à inocência batismal e recuperar as virtudes perdidas, acrescidas dos frutos e merecimentos da paixão do Senhor, considerando ainda o quanto agrada a Deus que recebamos dele todos esses bens. Esforça-te para acender no teu coração um grande desejo de recebê-lo para agradá-lo. Estando inflamada deste desejo, dirige-te a ele dizendo: Senhor, neste dia não me é possível receber-te sacramentalmente, mas concede-me, ó bondade e potência incriada, que eu te receba espiritualmente a cada dia e a cada hora. Perdoa os meus pecados, cura minhas feridas, renova em mim a tua graça e dá-me força para combater meus inimigos, particularmente este que no momento
combato para te agradar. Capítulo 57. A ação de graças. Com todo o bem que temos e fazemos vem de Deus, e a Ele pertence, devemos dar-lhe muitas graças por toda a boa obra que praticamos, por todas as vitórias que alcançamos e todos os favores particulares e comuns recebidos da sua mão bondosa. Para fazê-lo do modo devido, temos de considerar o fim que move o Senhor e nos dar essas graças, pois esse conhecimento nos indicará o melhor modo de expressar nossa gratidão. Posto que em todos os favores que nos concede, o Senhor busca que o honremos e que sejamos atraídos para seu amor e serviço, faz interiormente esta reflexão: quão grande é o poder, a sabedoria e bondade do meu Deus a conceder-me esta graça. Então, considera que não és digna de favor algum, e que apenas existem em ti defeitos e ingratidões, e diz ao Senhor com profunda humildade: como, Senhor, te dignas conceder-me tantos favores a mim, que sou tão miserável? Bendito sejas pelos séculos dos séculos. Finalmente, sabendo que através desses favores Ele apenas espera que corresponda ao seu amor, inflama-te de amor por Ele e de um desejo sincero de servi-lo como Ele quiser, e a isso acrescentarás um oferecimento completo de ti mesma, que será feita do seguinte modo. Capítulo 58. O oferecimento. Para que o oferecimento de ti mesma seja agradável a Deus sob todos os pontos de vista, são necessárias duas condições. A primeira é a união com a oferta feita por Cristo ao Pai. A segunda é que tua vontade esteja desligada de qualquer apego às criaturas. Em relação à primeira, deves saber que o Filho de Deus, quando viveu neste vale de lágrimas, não só ofereceu sua pessoa e obras ao Pai do céu, mas também, juntamente consigo, ofereceu a nós e as nossas obras. Então, os nossos oferecimentos devem ser feitos em união com os do Cristo e pondo neles a nossa confiança. Em relação à segunda condição, deves considerar atentamente, antes de te ofereceres, se a tua vontade está presa a algum apego terreno. Se estiver, deves primeiro livrar-te dela, recorrendo a Deus para que, com sua mão poderosa, te liberte das criaturas, a fim de que possas oferecer-lhe a integridade de todo o teu ser. Isso é muito importante, pois, se te ofereces a Deus, permanecendo apega às criaturas, não ofereces o que é teu, mas o que pertence a outros. Porque não pertences a ti mesma, mas sim às criaturas às quais estás apegada. Isso desagrada e ofende ao Senhor, pois é como se quiséssemos enganá-lo. Tais oferecimentos, além de serem vazios e infrutíferos, tornam-se fonte de novos pecados. Mesmo continuando apegados às criaturas, podemos oferecer-nos a Deus, mas pedindo-lhe que sua bondade nos libere e nos torne capazes de entregar-nos totalmente a Ele e ao seu serviço. Devemos fazer isso frequentemente e com fervor. Portanto, o teu oferecimento deve ser desapegado, livre de qualquer desejo ou de qualquer bem terreno ou mesmo celeste, desejando apenas a vontade divina, a qual te deves submeter e oferecer um perpétuo holocausto, e alheio às criaturas dizer: Eis, meu Senhor e Criador, todo o meu ser e vontade em tuas mãos, e entregue à tua eterna providência. Faz de mim o que quiseres em vida, na morte e depois dela, no tempo e na eternidade. Se assim agires com sinceridade, o que reconhecerás pelas perseguições e provações, então te converterás de criatura terrena em celestial. Serás de Deus e Deus será teu, pois Ele se dá sempre àqueles que se afastam das criaturas e de si mesmos para se entregarem e sacrificarem sem reservas a Ele. Aqui tens um meio poderosíssimo para vencer teus inimigos.
Pois se o teu oferecimento te une com Deus, ao ponto de seres totalmente dele e ele ser teu, que inimigo ou potência será capaz de te causar dano? E quando quiseres oferecer alguma obra tua, como orações, mortificações, atos de paciência e outras obras meritórias, considera primeiro como Cristo oferecia ao Pai as suas próprias obras, e então oferece as tuas, confiando no valor e virtude daquelas. Ao ofereceres ao Pai os méritos de Cristo, em troca de tuas dívidas, começa por relembrar os teus pecados, constatando que sozinha não podes aplacar a ira de Deus, nem satisfazer a justiça divina. Considere então a vida e a paixão do seu Filho, mentalizando algumas das suas obras, como os jejuns, as orações, as injúrias e padecimentos suportados. Verás então que para aplacar o Pai e para pagar com suas obras a dívida de tuas maldades, Jesus lhe oferece sua paixão e sangue, como que dizendo: Eis, Pai eterno, que segundo a tua vontade eu satisfaço abundantemente a tua justiça pelos pecados e dívidas possa a tua divina vontade perdoá-la e recebê-la entre os eleitos. E então, apresenta tu também ao Pai esta mesma oferta e essas mesmas orações, suplicando-lhe que, pelos méritos de seu Filho e por sua bondade, perdoe as tuas dívidas. Pode fazer isso passando de um mistério ao outro da vida de Cristo, mas também de um ato ao outro dentro de cada mistério. E esse oferecimento pode ser feito também por outras pessoas. Capítulo 59. A devoção sensível e a aridez. A devoção sensível tem 3 causas: a natural, a demoníaca ou a graça. Pelos frutos que produz, podemos conhecer de onde procede. Se ela não te torna melhor, nem te leva a corrigir teus erros, deves suspeitar que venha do demônio ou da natureza. E em tanto maior medida, quanto mais te conduzir ao apego e estima de si mesma. Então, quando teu coração se sentir cheio de doçuras e consolações espirituais, não percas tempo tentando discernir de onde procedem, nem te apegues a elas, mas conserva viva a consciência do teu nada e procura intensificar o desprezo por ti mesma e pelas coisas, deixando teu coração aberto somente para Deus e sua vontade. Desse modo, qualquer que seja a origem das consolações, ainda que venham da natureza ou do demônio, seu efeito se transformará em graça. Também a aridez espiritual pode ter as mesmas 3 causas. Pode vir do demônio, para desviar a mente das coisas do espírito e encaminhá-la aos prazeres do mundo. Pode vir de nós mesmos, das nossas culpas, negligências e apegos às coisas da terra. Ou pode ser uma graça de Deus, uma advertência para que sejamos mais diligentes em seu serviço, ou para que conheçamos, por experiência, que todo o nosso bem vem dele, e assim estimemos mais os seus dons e sejamos mais humildes e cuidadosos em conservá-los, ou para unirmos-nos mais estreitamente à sua divina majestade, com a total renúncia a nós mesmos e até aos nossos afetos espirituais, para que nada fique de nós que não pertença a nosso Senhor, ou mesmo porque Ele se compadece de ver-nos combater com todas as nossas forças e com a ajuda da sua graça. Então, sempre que sentires aridez, examina a ti mesma para ver qual foi o defeito que te privou da devoção sensível e procura corrigi-lo logo. Não para recuperar a consolação, mas para afastar de ti tudo o que desagrada a Deus. Caso não encontres o defeito, esquece a devoção sensível e procura a verdadeira devoção, que consiste em estar sempre pronta à vontade de Deus. Por isso, não deixes nenhum exercício espiritual, mas continua a praticá-los com toda a fidelidade, ainda que te pareçam insípidos e infrutuosos, bebendo com gratidão o cálice de amargura
que na aridez te envia o Pai do céu. E se a aridez se fizer acompanhar de tão densas trevas, que teu espírito se tornar incapaz de agir e de saber que rumo tomar, não temas, mas fica firme em tua cruz, desprezando todos os bens e prazeres que te poderiam dar o mundo e as criaturas. Revela a tua pena somente ao teu diretor espiritual, não para que te alivie, mas para que te instrua quanto ao modo de suportá-la segundo a vontade de Deus. Não busques a comunhão, a oração ou qualquer outro exercício espiritual para te livrares da tua pena, mas para obter mais força e serenidade para enfrentares em honra de Cristo. Não podendo meditar ou rezar como de costume, pela própria confusão mental, medita como puderes. E se não o conseguires com o intelecto, esforça-te para consegui-lo com a vontade e com palavras, falando a ti mesmo e ao Senhor, então verás os efeitos milagrosos de força e alento que o teu coração receberá. Nesses casos, deves falar desta forma a ti mesma. Por que te entristeces, alma minha? Por que te inquietas tanto? Espera em Deus, porque ainda voltarás a louvá-lo. Salmo 42:6. Por que o Senhor se faria tão distante e no tempo da angústia se esconderia? Não me abandones, Senhor. Salmo 10:1. E recordando-te do que disse Sara, mulher de Tobias, inspirada por Deus no tempo das tribulações, deves repetir as tuas palavras. Todo aquele que te serve sabe que receberá a coroa pelas provações suportadas e será libertado de suas tribulações. Se foi submetido a correções, terá acesso à tua misericórdia, pois não te comprases em nossa perda, mas depois da tempestade trazes a bonança, e depois das lágrimas e do pranto infundes a alegria. Ó Deus de Israel, seja bendito o teu nome para sempre. Recorda-te agora de Cristo, que no horto e no Calvário sentiu-se abandonado pelo Pai em sua sensibilidade humana, e suportando com ele a cruz, dirás de todo o teu coração: seja feita a tua vontade. Desta forma, a tua paciência e a tua oração farão com que as chamas do teu sacrifício subam até o trono de Deus. Pois a verdadeira devoção não consiste senão em uma vontade firme e determinada de seguir Jesus Cristo com a cruz às costas por qualquer caminho onde Ele nos chame a segui-lo, e em buscar Deus por Deus, estando prontos até a deixá-lo por Ele mesmo. Se muitas pessoas que vivem uma vida espiritual, especialmente as mulheres, medissem os seus progressos por esta verdadeira devoção e não pela sensível, não seriam enganadas por si mesmas e nem pelo demônio, nem se queixariam com ingratidão do grande bem que lhes faz o Senhor ao confiar-lhes a cruz, mas dedicar-se-iam com maior fervor ao seu serviço, sabendo que Ele tudo dispõe para a sua glória e para o nosso bem. E nisso se enganam as mulheres, que com temor e prudência guardam-se das ocasiões de pecado, mas, ao serem molestadas por horríveis e impuros pensamentos, perdem o ânimo e se convencem de terem sido abandonadas por Deus e entregues a si mesmas, pois o Espírito Santo não poderia habitar numa alma povoada por maus pensamentos. E então ficam muito abatidas, a ponto de se desesperarem, deixando seus exercícios espirituais e voltando às cebolas do Egito, isto é, aos prazeres sensíveis. Estas não compreendem a graça que lhes concede o Senhor ao permitir que sejam tentadas, para que conheçam a si mesmas e reconheçam o quanto necessitam do divino socorro. Por isso se queixam com ingratidão, quando deveriam dar graças a Deus pelo favor que lhes faz. O que deves fazer em casos semelhantes é considerar as tuas más inclinações, reconhecendo que sem a assistência divina te precipitarias na ruína. Desse conhecimento hás de retirar maior esperança e confiança em sua ajuda. Ele te faz ver os perigos
para que com humildade mais te aproximes dele na oração, dando-lhes muitas graças por ter piedade de ti. Podes estar certa de que tal espírito de tentação e tão perversos pensamentos são vencidos mais facilmente quando se suporta com paciência a humilhação que causam e se procura voltar a atenção para outra coisa do que com tentativa de resistir-lhes diretamente. Capítulo 60. O exame de consciência. Para realizar o exame de consciência, deves considerar 3 coisas: as faltas cometidas no dia, as causas que as motivaram e o teu ânimo e prontidão para as combater e cultivar as virtudes. Com relação às faltas, observe o que foi dito no capítulo 26, que indica o que fazer quando somos feridos. E com relação às causas, esforça-te com diligência para eliminar as ocasiões de queda. Fortifica a vontade para adquirir as virtudes com desconfiança de ti mesma, confiança em Deus, oração e numerosos atos de renúncia ao pecado e de amor à virtude. As vitórias que alcançares e as boas obras que realizares devem ser-te sempre suspeitas, e não deves deter nelas o pensamento para que não sejam motivo de vanglória e soberba. Entregas simplesmente nas mãos da misericórdia divina e pensa no muito que te falta fazer. No que se refere à ação de graças pelos dons e favores que o Senhor te concedeu neste dia, reconhece-o como o autor de todo o bem e dá-lhe muitas graças por te ter libertado de tantos males manifestos e ocultos, por ter te inspirado bons pensamentos, proporcionado ocasiões para praticar a virtude e por qualquer outros benefícios que ignores. Capítulo 61. O dever de combater nesta batalha até a morte. Entre as coisas necessárias para este combate, uma das mais importantes é a perseverança com que devemos sempre mortificar as nossas paixões, que nunca morrem totalmente durante a nossa vida, mas sempre voltam a crescer em nosso coração como ervas daninhas. Esta batalha, que só acaba com a morte, não pode ser evitada durante a vida, e aquele que se recusa a combater perde com certeza a liberdade e a vida. Temos de nos haver com inimigos que nos rodeiam profundamente e dos quais não podemos esperar nem paz nem trégua, pois são implacáveis e causam maior desgraça aos que procuram a sua amizade. Contudo, não te inquietes pelo seu grande número e força, porque nesta batalha somente será vencido quem o quiser. Toda a força dos inimigos está submetida ao capitão, por cuja honra e glória combatemos. Ele não só não permitirá que sejas ferida pelo inimigo, ou que sejas tentada acima de tuas forças, mas combaterá a teu favor, garantindo-te a vitória, desde que não confies em ti, mas confies plenamente no teu infinito poder e bondade. E se o Senhor tardar em conceder-te a vitória, nem por isso perde o ânimo, sabendo que, se combateres com fidelidade e generosidade, Ele aplicará em teu benefício e vantagem todas as dificuldades que enfrentas, até mesmo aquelas que a ti mesma parecem prejudicar do que favorecer a vitória. E essa segurança renovará a tua confiança para perseverares no combate com renovadas forças. Segue, pois, filhinha, o teu celeste capitão e Senhor, que por ti venceu o mundo e se entregou à morte. Aplica-te com generosidade de ânimo a este combate, até a total destruição de todos os teus inimigos. Se deixares um único deles com vida, ele será como um cisco no teu olho, ou uma lança no peito, dificultando tua gloriosa vitória. Capítulo 62. O modo de preparar-se contra os assaltos do inimigo no momento da morte. Ainda que toda a nossa vida sobre a terra seja uma guerra contínua, Jó 7:1,
A principal e mais célebre das batalhas é a nossa última hora, porque aquele que cai nesta derradeira luta não perde apenas aquela batalha, mas todas. O que deves fazer preparando-te para este tempo é combater virilmente, pois quem combate bem durante a vida obtém facilmente a vitória na morte, por estar já habituado ao bem. Deves também pensar muitas vezes na morte, porque assim, quando ela chegar, tu a temerás menos, e a tua mente estará livre e pronta para a batalha. Os homens do mundo fogem do pensamento da morte, pois são escravos de suas paixões, e têm medo de perder as coisas que lhes dão prazer. Assim, suas paixões não só não diminuem com o tempo, mas ao contrário, aumentam. E quando eles buscam desapegar-se desses bens tão agradáveis, têm grandes dificuldades, tão grandes quanto o tempo pela qual estiveram apegados a elas. Para melhor fazer esta importante preparação, podes imaginar-te desamparada e sozinha, nas angústias da morte, e então trazer ao pensamento os seguintes conselhos que te ajudarão a desembaraçar-te, servindo como um remédio para esta última batalha. Porque convém fazer bem o que se irá fazer uma única vez, para não cometer erros que não poderão ser corrigidos. Capítulo 63. Os 4 assaltos do nosso inimigo na hora da morte. O assalto contra a fé e o modo de defender-se. São 4 os assaltos mais perigosos com os quais o nosso inimigo procura enganar-nos na hora da morte: a tentação contra a fé, o desespero, a vanglória e as várias ilusões e transformações do demônio em anjo de luz. Quanto ao primeiro assalto, se o inimigo começa a tentar-te com seus falsos argumentos, não procura disputar com ele, mas ignora-o e diz-lhe com energia: afasta-te, Satanás. Mateus 16, 23. Pai da mentira, não quero ouvir-te. A mim bastam as verdades da Santa Igreja. E por mais que pareçam inócuos, não fiques remoendo pensamentos que contrariam a fé, mas antes considere esses pensamentos como pretextos do demônio para atacá-la. Mesmo que teu espírito esteja tão imerso nesses pensamentos que não possas repeli-los, sê forte e mantenha a fé na Igreja, mesmo contra aqueles que usam a autoridade das Sagradas Escrituras, pois é muito fácil interpretá-las de forma malévola, ainda que a ti pareça boa, clara e evidente. Se a astuta serpente te perguntar sobre o que crê a Igreja de Cristo, não lhe respondas, mas vendo que a intenção dela é apenas seduzir-te com alguma palavra ambígua, faz um ato interior de fé. E se quiseres quebrar o orgulho dela, responde que a Igreja crê na verdade. E se ela perguntar o que é a verdade, responde que é o que a Igreja crê. Sobretudo, conserva sempre o coração fixo no crucificado, dizendo: meu Deus, meu Criador e Salvador, socorre-me e não te afastes de mim, para que eu não me afaste da verdade da tua santa fé, fé da qual sou nascida pela tua graça, e na qual rogo poder terminar a vida para ver a tua glória. Capítulo 64. O assalto do desespero, o remédio contra ele. O outro engano do qual o perverso demônio se utiliza para derrotar-nos é o de encher-nos de um medo que se aposta de nós ao recordarmos nossas culpas para nos precipitar numa fossa de desespero. Ao caíres neste perigo, relembra este conselho. As lembranças dos teus pecados, quando te tornam humilde e arrependida pela ofensa a Deus e confiante na sua bondade, são frutos da graça. Mas, quando essas lembranças te inquietam, perturbam ou te deixam pusilânime e desesperançada da salvação, fica sabendo que são sugestões do demônio, e então procura humilhar-te e confiar em Deus ainda mais,
porque assim poderás vencer o inimigo e honrar o Senhor. Arrepende-te, minha filha, das ofensas que fizeste a Deus, sempre que estas te vierem à lembrança, mas pede perdão com confiança na bondade de Deus. Digo-te mais, se te parecer que o próprio Deus te diz que não estás entre os seus escolhidos, não deixes por isso de confiar nele, mas deves dizer-lhe humildemente: Senhor, tens razão de reprovar-me pelos meus pecados, mas eu tenho ainda mais razão para confiar na tua piedade e perdão. Por isso te peço que te compadeças desta miserável criatura, que mesmo sendo quem é, pode ser salva pelo teu sangue. Meu Redentor, quero salvar-me para poder cantar a tua glória, e confiando na tua imensa misericórdia, abandono-me em tuas mãos. Dispõe de mim segundo a tua vontade, porque és meu único Senhor. E ainda que não queiras dar-me a vida eterna, esperarei sempre em ti. Capítulo 65. O assalto da vanglória. O terceiro assalto é o da vanglória e da presunção. Não te deixes, sob hipótese alguma, cair na sedução da complacência, pois a tua complacência deve ser dirigida exclusivamente ao Senhor, a sua misericórdia vide paixão. Quanto a ti, deves guardar sempre um grande desprezo de ti mesma, humilhando-te e reconhecendo a própria miséria até o último suspiro, sabendo que a origem de todo o bem que te atribuem há na verdade divina. Recorre à ajuda dele, mas não as esperes por teus méritos, por teres superado muitas e grandes batalhas. Conserva sempre o santo temor, confessando sinceramente que todos os teus preparativos de guerra são vãos se não reconheces o teu Deus e nem confias na tua proteção. Seguindo estes avisos, o teu inimigo não prevalecerá e poderás seguir pela estrada que leva a Jerusalém Celeste. Capítulo 66. O combate das ilusões e das falsas aparições antes da morte. E por último, minha filha, se nosso obstinado inimigo, que não se cansa de nos atormentar, te atrair com falsas aparições, transformando-se em anjo de luz, fica firme e atenta na tua condição de seres nada, e diz-lhe com força: volta, infeliz, para as tuas trevas, porque eu não mereço visões e não preciso de outra coisa além da misericórdia de Jesus Cristo e das orações da Virgem Maria, de seu esposo São José e dos outros santos. E se, por muitos e evidentes sinais, a tua visão te parece vinda do céu, nem por isso deves deixar de repeti-la o quanto puderes. E não temas que essa resistência, fundada na consciência da própria miséria, desagrade o Senhor. Pois se for de fato coisa dele, ele saberá esclarecer-te, e tu nada poderás, pois aquele que dá sua graça aos humildes, não a retira quando eles se humilham. Estas são as armas mais comuns que o inimigo costuma usar contra nós nessa hora derradeira. Ele tenta sempre aproveitar-se de nossas inclinações particulares para nos sujeitar. Por isso, antes que chegue o momento da grande batalha, devemos nos armar bem e combater com grande esforço as paixões violentas que nos sujeitam, para facilitar a vitória quando chegar o tempo do último e decisivo combate, dizendo: combate-os até que sejam destruídos. 1 Samuel 15:18. Assinado Padre Lorenzo Scupoli.